Imagine viver em um lugar completamente insalubre, onde a paisagem é formada por montanhas de lixo até onde a vista alcança. O ar é impregnado pelo cheiro de resíduos em decomposição e ratos e insetos se tornam parte do cotidiano. No Egito, há uma cidade construída inteiramente com lixo. A poucos quilômetros das icônicas pirâmides, essa comunidade sobrevive em meio a um cenário caótico, recebendo diariamente cerca de 14 mil toneladas de resíduos, que se acumulam em ruas, casas e vielas, moldando uma paisagem desoladora. Aqui, os moradores não apenas vivem entre montanhas de lixo, mas dependem delas para sobreviver. Sem acesso adequado à água potável, com eletricidade instável e cercados por um ambiente propício à proliferação de doenças, a vida nessa cidade é uma luta diária, onde cada amanhecer traz um novo desafio. No vídeo de hoje, iremos explorar a dura realidade dessa comunidade esquecida, entender como seus habitantes sobrevivem em meio ao caos e descobrir as chocantes condições que fazem desse lugar um dos mais extremos do mundo. Então coloque a máscara e as luvas e prepare-se para uma aventura como nunca viu antes. Enquanto Cairo, a capital egípcia, exibe uma face moderna em constante desenvolvimento e sofisticação, há uma comunidade que permanece à margem, representando o lado menos visível, porém igualmente real da metrópole. Manshia-T Nasser, popularmente conhecida como a Cidade do Lixo, é um bairro onde a escassez de recursos e a falta de investimentos públicos não impediram seus habitantes de desenvolverem um sistema único de reciclagem e sobrevivência. Aqui, o improviso e a criatividade são a única resposta à negligência do planejamento urbano. As ruas se transformaram em um labirinto de casas erguidas com materiais reaproveitados, enquanto a rotina da comunidade é marcada pelo trabalho incessante dos catadores, conhecidos como zabalim. Para muitos, o lixo é apenas desperdício, mas para os moradores de Manshia-T Nasser, ele é a base da sobrevivência, sustentando milhares de famílias que dependem da coleta e reciclagem para garantir o próprio sustento. Para onde quer que se olhe, há montanhas de lixo se acumulando, formando um cenário caótico e sufocante. O cheiro é intenso, uma mistura de podridão e calor sufocante, tornando cada respiração um desafio. O lixo não está apenas no chão. Ele cobre as ruas, invade as casas e acumula nos telhados e molda a rotina de quem vive nesse lugar esquecido pelo mundo. Para quem nunca esteve aqui, a cena parece inimaginável. Caminhões despejam toneladas de resíduos todos os dias, enquanto homens, mulheres e até crianças percorrem pilhas intermináveis de detritos, separando plásticos, metais, papéis e qualquer material que possa ser revendido. Sem luvas, sem máscaras e sem equipamentos de proteção, os zabalim enfrentam riscos constantes à saúde, expostos a cortes, infecções e doenças transmitidas pelo contato direto com o lixo. Ainda assim, essa comunidade se tornou essencial para o ciclo de reciclagem do Cairo, processando cerca de 80% dos resíduos da cidade, um feito impressionante quando comparado a sistemas formais de coleta ao redor do mundo. Esse sistema de reciclagem informal se tornou tão eficiente que estudiosos e ambientalistas já o consideraram um modelo a ser estudado, ainda que as condições de trabalho e vida da comunidade sejam desumanas. Entre essas pessoas está Aisha, de apenas 5 anos, que já trabalha ao lado da família antes mesmo de aprender a ler. Sem opções, seu destino parece traçado. Crescer entre montanhas de lixo, enfrentando riscos diários e alimentando a esperança de um futuro diferente, mesmo sem saber se um dia conseguirá alcançá-lo. Mesmo com essa contribuição essencial para a cidade, os zabalim seguem invisíveis para o governo egípcio. As promessas de melhorias na infraestrutura do bairro raramente se concretizam, e qualquer avanço ocorre mais por esforço da própria comunidade do que por apoio externo. Muitos moradores sonham em um dia deixar o local e oferecer um futuro melhor para seus filhos, longe das pilhas de lixo e dos perigos diários. No entanto, para a maioria, essa realidade está distante, e a vida na cidade do lixo continua sendo uma luta constante contra a miséria, a exclusão e a dura realidade de um bairro que sobrevive do que o resto do mundo descarta. Apesar das condições extremas, Manshia-T Nasser não é apenas um depósito de lixo a céu aberto. Em meio ao caos,
Há laços de solidariedade, histórias de resiliência e uma sociedade que, apesar de ignorada pelo governo, encontrou maneiras de se organizar. Pequenos comércios surgem entre as ruelas estreitas, crianças brincam sobre pilhas de entulho e famílias constroem suas vidas entre paredes feitas de restos do que um dia pertenceu a outra pessoa. Aqui, a esperança resiste, mesmo quando tudo ao redor parece descartável. No entanto, viver nesse bairro significa enfrentar desafios que vão muito além da falta de infraestrutura. A ausência de saneamento básico transforma cada chuva em um pesadelo, espalhando resíduos e intensificando o risco de doenças. A eletricidade, quando disponível, é instável, e a água potável é um luxo acessível apenas para alguns. Os hospitais são escassos, e poucos têm condições de buscar atendimento médico fora da comunidade. Assim, enfermidades causadas pela exposição constante ao lixo e à poluição se tornam parte da rotina, e muitos simplesmente aprendem a conviver com os efeitos nocivos desse ambiente hostil. Ainda assim, a cidade do lixo é mais do que um símbolo de descaso, é também um exemplo de resistência e adaptação. A cultura dos Zabalim vai além da coleta de resíduos. Eles criaram uma economia paralela, onde cada item encontrado pode ter um novo propósito. Muitos se especializaram na reciclagem de materiais específicos, enquanto outros criam artesanatos a partir de objetos descartados. Apesar da invisibilidade social e das adversidades diárias, Manshiyat Nasser segue existindo, provando que, mesmo no meio do lixo, há vida, trabalho e esperança. Mas você deve estar se perguntando, como surgiu esse bairro para chegar a esse ponto? A origem de Manshiyat Nasser remonta ao século XX, quando migrantes do Alto Egito, fugindo da pobreza e da falta de oportunidades, chegaram ao Cairo em busca de uma vida melhor. Sem recursos e sem um lugar para morar, muitos acabaram ocupando essa área precária nos arredores da cidade. Com o tempo, perceberam que o lixo descartado pela capital poderia se tornar um meio de sobrevivência, e assim nasceu uma comunidade que transformou a coleta e reciclagem em sua principal atividade econômica. O bairro cresceu de forma desordenada, sem qualquer planejamento urbano ou apoio governamental, tornando-se um verdadeiro labirinto de ruas estreitas e construções improvisadas, onde cada espaço é disputado entre moradias e montanhas de lixos. Atualmente, Manshiyat Nasser abriga aproximadamente 60 mil habitantes, formando uma das comunidades mais marginalizadas do Cairo. Cerca de 90% dos moradores sobrevivem da reciclagem, trabalhando longas horas para separar e revender materiais descartados pela cidade. No entanto, os ganhos são extremamente baixos. Em média, um trabalhador Zabalim ganha entre 1 e 5 dólares por dia, valor insuficiente para cobrir necessidades básicas como alimentação, moradia e cuidados médicos. Em meio ao caos, há também escolas comunitárias, igrejas e mesquitas, mostrando que, apesar das condições desumanas, a vida segue seu curso com uma surpreendente organização social. O bairro também abriga uma forte identidade religiosa. A maioria dos Zabalim pertence à comunidade cristã copta, um grupo minoritário no Egito, o que torna sua situação ainda mais isolada dentro do país, já que a maioria dos egípcios segue o islamismo, religião predominante no país. Esse fator faz com que os Zabalim enfrentem não apenas dificuldades socioeconômicas, mas também discriminação religiosa. Entre os marcos do bairro está a impressionante Igreja da Caverna de São Simão, esculpida na encosta de uma montanha de pedra calcária e considerada uma das maiores igrejas cristãs do Oriente Médio. Esse templo sagrado serve como um refúgio espiritual para os moradores, um contraste imenso com o ambiente caótico do bairro. A fé desempenha um papel fundamental na vida dos habitantes, ajudando-os a suportar as dificuldades diárias e a manter a esperança em um futuro. Além dos desafios sanitários, o estigma social também pesa sobre os Zabalim. Vistos como cidadãos de segunda classe, muitos enfrentam preconceito e discriminação quando tentam interagir com o restante do Cairo. O próprio nome Cidade do Lixo carrega um tom pejorativo, reduzindo a identidade de milhares de pessoas a apenas sua relação com os resíduos. As oportunidades de educação e emprego fora da comunidade são escassas, e para a maioria dos jovens, o destino já está traçado: seguir os passos dos pais e passar a vida inteira revirando montanhas de lixo.
Mesmo aqueles que tentam sair do bairro enfrentam dificuldades, já que a falta de documentação formal e o estigma associado ao local dificultam a aceitação em outras partes da cidade. E a situação pode se tornar ainda mais crítica, pois o modo de vida desses catadores está ameaçado. As autoridades do Cairo estão em negociações com grandes empresas de gestão de resíduos para assumirem a coleta de lixo, o que coloca em risco a economia e o sustento dos Zabalim. Com essa mudança, há temores de que muitos possam ser forçados a deixar o bairro e realocados para áreas ainda mais periféricas, longe da capital. Embora seja compreensível a necessidade de uma gestão mais eficiente dos resíduos e do controle de doenças, a possível remoção dessa comunidade levanta preocupações sobre o impacto social e econômico para milhares de pessoas que dependem diretamente desse trabalho para sobreviver. Se medidas não forem tomadas para garantir a inclusão dos Zabalim nesse novo sistema, eles correm o risco de perder não apenas sua fonte de renda, mas também sua identidade cultural e seu espaço dentro da cidade. Ao caminhar pelas ruas de Manshiat Nasser, é impossível não refletir sobre a desigualdade e a forma como o mundo lida com seus resíduos. Para a maioria, o lixo é apenas algo sem valor, destinado ao esquecimento. Para os Zabalim, no entanto, ele representa sustento, trabalho e, de certa forma, identidade. Em meio ao caos, essa comunidade encontrou no que é descartado uma maneira de sobreviver, provando que até mesmo o que é rejeitado pode ter propósito. Enquanto o futuro dessa comunidade permanece incerto, ameaçado por mudanças que podem apagar décadas de um sistema de reciclagem único no mundo. No entanto, sua resiliência é inegável. Eles não apenas transformam lixo em recursos, mas também constroem uma sociedade que, apesar de esquecida pelo resto do país, se mantém de pé. E assim, a chamada Cidade do Lixo segue, resistindo entre desafios e esperanças, provando que mesmo no meio do que o mundo descarta, ainda há valor, dignidade e uma comunidade que luta todos os dias para continuar existindo. Este vídeo chega ao fim. Agora queremos saber a sua opinião. Você teria coragem de morar em um lugar assim? Você acha que o governo está certo em querer acabar com essa comunidade? E por fim, o que mais chamou sua atenção? Deixe seu comentário. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.